A cortina se levanta sobre um emaranhado de transações financeiras, mensagens enigmáticas e movimentos estratégicos nos bastidores do poder, que podem, em última instância, redefinir completamente o que você entende sobre a justiça e a hierarquia política no Brasil. O que acontece quando o rastro do dinheiro, seguido minuciosamente por investigadores, encontra a sombra das colunas de mármore do Supremo Tribunal Federal? Estamos diante de um cenário onde o sigilo e a transparência travam uma batalha silenciosa nos corredores de Brasília. E cada nova descoberta parece ser apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e perigoso do que a opinião pública imagina. A Polícia Federal, em um trabalho de inteligência que corre sob absoluto sigilo, começou a desvendar uma teia financeira complexa e multifacetada. No centro desse labirinto surge a empresa Meredith, vinculada diretamente à família do ministro Dias Toffoli. Mas o que torna essa empresa o alvo de tamanha atenção? A investigação foca na conexão da Meredith com o Banco Master, instituição sob o comando de Daniel Vorcaro. A suspeita levantada pelos investigadores é de que não se trataria de uma relação comercial comum, mas sim de um fluxo financeiro atípico, onde escritórios de advocacia seriam utilizados como verdadeiras pontes. O esquema funcionaria de forma circular. O banco realizaria pagamentos vultosos a esses escritórios, que, por sua vez, repassariam valores a Meredith. Diante dessa estrutura, a pergunta que ecoa nos bastidores da Polícia Federal é inevitável. Seria essa uma rota sofisticada para que dinheiro de origem duvidosa chegasse, de forma indireta, aos gabinetes mais altos da República? Se confirmada essa triangulação financeira, poderia configurar um dos maiores escândalos de corrupção sistêmica na história do judiciário brasileiro, colocando em xeque a imparcialidade de decisões que afetam milhões de cidadãos. Enquanto os investigadores mapeavam o fluxo de capitais, ocorreu o evento que mudaria o rumo das investigações: a apreensão do celular de Daniel Vorcaro. O que os peritos encontraram dentro daquele dispositivo foi classificado como chocante. Mensagens trocadas em aplicativos de comunicação revelam um tom de urgência e uma proximidade desconcertante com o poder. O conteúdo aponta para autoridades da República, exercendo pressão direta para a liberação de pagamentos pendentes. Mas o que esses pagamentos estariam tentando esconder ou garantir? A trama ganha contornos ainda mais dramáticos quando o nome da esposa do ministro Alexandre de Moraes surge nos diálogos. Segundo as informações colhidas, os honorários advocatícios destinados a ela não eram apenas uma despesa comum. Eles eram marcados com a etiqueta de prioridade total dentro da estrutura do Banco Master. Porque, em meio a uma crise ou investigação, o pagamento a uma figura tão próxima a um ministro do Supremo seria tratado com tamanha deferência e urgência? A existência dessas mensagens levanta suspeitas sobre o uso de cargos públicos para garantir benefícios privados, transformando a relação entre o público e o privado em uma zona cinzenta, onde a ética parece ter sido deixada de lado. Neste tabuleiro de xadrez político, cada movimento é calculado para evitar o checkmate. Informações de bastidores sugerem que ministros do STF já foram alertados por seus aliados. A investigação sobre o Banco Master e as atividades de Vorcaro tem potencial para respingar com força destrutiva dentro da corte. A reação a esse alerta foi imediata e coordenada. Iniciou-se uma articulação silenciosa, porém poderosa, para criar uma espécie de redoma em volta do Supremo. O objetivo principal dessa manobra seria barrar qualquer tentativa de criação de CPIs ou CPMIs no Congresso Nacional, que tivessem o sistema financeiro ou o judiciário como alvo. Existe um temor latente de que, sob a luz de uma investigação parlamentar, onde o controle de narrativa é mais difícil, a verdade sobre as conexões de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vem à tona de forma incontrolável. A pressão sobre parlamentares e líderes partidários tornou-se a ferramenta de defesa de uma corte que, em vez de se abrir ao escrutínio, parece optar pelo fechamento de fileiras para proteger seus membros mais expostos. O que inicialmente poderia ser interpretado como
uma investigação isolada sobre o mercado financeiro. Revela-se agora como um mecanismo profundo de influência, troca de favores e autoproteção mútua. As peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira perturbadora. As mensagens no celular de Vorcaro fornecem o contexto das cobranças. As transações obscuras envolvendo a Meredith indicam o caminho do dinheiro. E a articulação frenética para barrar CPIs no Congresso revela o medo das consequências. Esse cenário desenha um quadro onde a defesa da instituição do Supremo Tribunal Federal acaba sendo confundida propositalmente com a blindagem pessoal de seus ministros, a prioridade absoluta dada a certos pagamentos e a resistência em permitir investigações independentes podem ser, na verdade, as chaves mestras para desvendar crimes graves, incluindo corrupção passiva e lavagem de dinheiro em níveis estratosféricos. Estamos diante de um momento decisivo para a democracia brasileira, onde a pergunta não é mais se o sistema está corrompido, mas sim se existe força suficiente nas instituições de controle para romper essa barreira de proteção. Até onde você acredita que vai essa rede de influências e quem são os verdadeiros arquitetos dessa blindagem? A sociedade brasileira não pode mais aceitar o silêncio como resposta. Compartilhe este vídeo, faça essa informação circular e exija transparência absoluta em todas as investigações que envolvem as cúpulas do poder. A justiça que não aceita ser questionada é, em sua essência, uma justiça que tem algo a esconder.